morning, teacher. How are you today? Good morning, Raf. I'm doing great, and yourself? I'm fine, thanks. Então, estamos aqui para o nosso segundo podcast. E o tema de hoje, qual o seu real nível de inglês? Você sabe, por acaso, qual é o seu real nível de inglês? Você já fez algum teste bem específico, né, para conseguir delimitar com precisão? Você já fez, Rafael, algum teste aí, né, nos seus anos de estudo de inglês? Fiz bastante testes. É importante a gente identificar qual é o nível que nós estamos para traçar os nossos objetivos, certo? Exatamente, foi o que nós iniciamos lá no nosso primeiro podcast, né? Entender exatamente qual que é o objetivo. Sabendo o nosso objetivo específico, a gente já consegue entender através de um teste de nivelamento qual que é o ponto de partida para que a gente consiga ter um desenvolvimento, traçar um desenvolvimento, né, mais adequado possível e traçando um plano de ação para justamente conseguir focar nesse objetivo específico inicial. Então, o primeiro ponto é o objetivo e depois, através de um teste de nivelamento, entender o seu nível para conseguir chegar a esse objetivo. Certo, teacher Rafael? É isso aí, teacher. E esses níveis, eles geram um pouco de confusão, que foi o que a gente recebeu bastante no inbox, sobre o que é A1, A2, B1, B2, C1, C2, o que que é essa tabela, o que que significa essas siglas, por que que eu preciso estar enquadrado dentro de uma delas e saber o que significa. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, correto? Exatamente. E um ponto muito importante também, Rafael, é entender que quando a gente está fazendo avaliação de uma habilidade linguística, muitas vezes, a maioria dos testes peca nesse sentido, não é mesmo? É avaliado apenas a questão da gramática, não é mesmo? A questão do reading, né, que é a leitura, ou a questão do writing, que é você escrever alguma coisa nesses testes automáticos, certo? Sendo que, na verdade, o mais importante, você sabe muito bem disso, é fazer uma avaliação mais global. E ela envolve as 4 habilidades linguísticas, certo, teacher Rafael? Quais seriam essas habilidades aí que são fundamentais de serem avaliadas para que realmente se saiba o nível exato dessas pessoas? Sim, importante ser avaliado como profissional, né? E os níveis são, então, reading, o reading veio de to read, do verbo ler, né? E ele se trata da compreensão textual. Depois a gente tem o writing, que vem do verbo to write, que significa escrever, então, produção textual. Depois nós temos listening, que vem do verbo to listen, que é ouvir, e se trata da compreensão oral. E nós temos também o speaking, que é bem claro, que se trata da compreensão oral. Então, quando você é avaliado como profissional, ele vai analisar cada uma das 4 habilidades específicas. E através dessa avaliação, você vai saber se você se enquadra no nível A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Mas o que significa cada um deles, teacher? Isso é muito importante, né, teacher Rafael? Antes de você falar isso, eu estava pensando, né, que a maioria das pessoas não entendem essas classificações porque elas são muito diversas. Então, devido a essa miscelânea, né, de testes e de classificações, a Speak Out ela foca em uma tabela estabelecida, né, lá na Europa, primeiramente, mas que é utilizada no mundo inteiro, que ela é chamada CEF, que significa Common European Framework of Reference of Languages. Ela é uma tabela que delimita com bastante precisão cada um dos níveis, desde o básico até o avançado, e também ela é aceita mundialmente, e isso é muito bom por causa da padronização, né, Rafa? Isso é legal porque se você faz um teste aqui no Brasil, independentemente da escola que você faça, e você tem um nível lá que você é B1, isso pode ser reconhecido e entendido imediatamente em qualquer parte do mundo, literalmente. Então, se você estiver lá na China, se você estiver lá no Japão, se você estiver lá
no Oriente Médio, e você falar o seu nível dentro dessa tabela, como todo mundo conhece essa tabela, ela é um padrão, então vai ficar fácil para as pessoas entenderem imediatamente qual é o seu real nível. Certo? E o mais importante também, né? Quando a pessoa quer estudar no exterior, cada universidade, cada curso vai exigir um determinado nível, né? Através dos exames de proficiência também, você vai ser aprovado em determinado nível. É claro que cada exame de proficiência tem a sua classificação específica, mas também existe a equivalência. Eu posso comparar essa nomenclatura padrão com os níveis que são exigidos pelas universidades, etc. Correto? Exatamente, isso é muitíssimo importante, porque isso, na verdade, é a porta de entrada, né, para que esses alunos e também profissionais consigam ingressar aí em determinadas vagas, tanto acadêmicas quanto corporativas. E um ponto que é crucial, né, quando a gente está entendendo a questão dos níveis, é o tempo, né, Teacher Rafael? É a questão de como gerenciar esse nosso tempo, que é tão exíguo hoje em dia, que a gente está nessa correria absurda, né? Está tão atribulado, está todo mundo busy, ninguém tem mais tempo para nada. Então, o que a gente gostaria também de falar hoje é essa questão que a gente trata com muito carinho na Speak Out, que é o gerenciamento do tempo, né? Você sabia, Titi Rafael, que a principal causa de falta de aderência e até desistência dos principais cursos de inglês no Brasil é a falta de tempo, é a falta de gerenciamento do tempo? Eu não duvido não, porque a gente vive sempre busy, né? Sempre ocupado. Tanto que o termo businessman tem a palavra busy, não é à toa, né? Se você é um homem de negócios, você está sempre ocupado, você está sempre fazendo alguma coisa. Então, como achar tempo para eu me dedicar aos estudos de um novo idioma nessa polvorosa, nessa coisa louca que é o nosso dia a dia? Bem complicado, né, teacher? Eu acho que o primeiro ponto, Rafael, seria, então, a gente conseguir entender quantas horas a gente vai precisar para atingir cada nível separadamente. Então, obviamente que isso aqui é só um average, né? É só uma média. Então, a gente vai falar aí para vocês, nível a nível, como que você vai precisar estudar, quantas horas especificamente você vai precisar estudar em média para atingir cada um dos níveis. Ok, Teacher Rafael? Então, a gente pode ir falando aí para que todo mundo consiga ter uma ideia de começar a se organizar, né? Quanto que eu vou precisar estudar para atingir todos os níveis. Então, vamos imaginar que você nunca estudou na vida, certo? Então, para você atingir o primeiro nível, seria o A1, correto? Quantas horas você precisaria estudar lá para conseguir atingir esse nível, Rafael? Seriam, para você se tornar A1, que é o Elementary, seria de 90 a 100 horas. Uhum. E o É uma coisa que, A2? certo, uma coisa que gera muita confusão são esses termos, né? O que é basic? O que é intermediate? O que é elementary? O que é advanced? Em quais categorias cada um deles se encaixam, né? Isso é muito importante também. Então, a gente vai, de uma forma bem simples, explicar para vocês, mostrar que, entendendo um pouco melhor dessa classificação, as coisas vão ficar mais claras e a sua organização para os estudos também. Então, o A1 seria de 90 a 100 horas, o A2, que a gente chama de básico, né, seria de 180 a 200 horas, o B1, que é o intermediate, seria de 350 a 400 horas. Veja bem, Rafael, é fácil de verificar que estudar 400 horas demanda um alto nível de organização, correto? Sim, Se é você bastante tempo. É bastante tempo, bastante tempo. A maioria das pessoas, por exemplo, nesses cursos de mentoria que a Speak Out oferece, eles não fazem mais que 10 horas por mês, certo? Então, Sim, se você multiplicar isso, se fossem 10 horas por mês, seriam 120 horas por ano. sim. Então, em um ano,
se você estudar aí uma média de 10 horas, que já é muito complicado e difícil para a maioria das pessoas, você não vai conseguir chegar nem no intermediário. Então, eu acho que Sim. é esse cálculo que as pessoas têm que entender para conseguir, de fato, gerenciar o seu tempo e conseguir fazer isso de uma Ah, forma mais orgânica possível. sim, a título de curiosidade, 400 horas dividido em dia seria uma média de quase 17 dias ininterruptamente de estudos, né? Exatamente, exatamente. É bastante coisa. E o grande desafio é achar esse tempo, certo? Achar esse tempo. Então, assim, só para a gente finalizar, Rafa, só para as pessoas terem ideia de como que seria subir, né, um pouquinho além, né, ser um B2, por exemplo, que seria um intermediário, um high intermediate, seria de 500 a 600 horas, certo, estudadas. E, finalmente, para você se tornar um aluno avançado, que seria o C1 e C2, C1, 700 a 800 horas, e o C2, que é o Proficient, né, que é o que a gente considera como Fluent, de 1.000 a 1.200 horas. É muita Hum. coisa, hein, Rafa? Mas é quando a gente fala dessas horas, nós estamos falando de horas aula ou a gente também está falando do tempo que eu me dedico para self-studying, ou seja, que eu estou estudando sozinho. Estou ali ouvindo um podcast, eu estou ali vendo um vídeo no YouTube, eu estou ouvindo uma música e tentando entender a tradução, ou eu estou fazendo em algum aplicativo, alguma prática. É Isso é ótimo. global? Essa é uma ótima colocação que você pontua. E com certeza é tudo, né, pessoal? Essas horas estão englobadas horas de estudo, independentemente de você ter um mentor ou não. É óbvio que se você tiver um mentor, um teacher, alguém que te dê esse direcionamento, esse estudo vai ser muito mais focado e a sua performance nessas horas vai aumentar. E dessa forma, você consiga até talvez diminuir essa média de horas e consiga ter um resultado mais rápido, de acordo com o seu objetivo, certo? Certo. Então é uma coisa mais global, certo? Uma coisa mais Acompanhado com o teacher, óbvio. sempre sempre de preferência. Eu entendo que se você procura hoje em dia, né, Rafa, um serviço especializado, customizado, é óbvio que o resultado vai vir muito mais rápido, certo? Porque ele vai ser tailor-made, né? Que a gente fala no inglês, vai ser um serviço específico para o seu tipo, para o seu perfil. É igual quando você vai na academia, você tem o seu personal trainer, não é mesmo? Ele Uhum. vai fazer um treino específico para você. Então, quando você tem um teacher VIP, né, um teacher que vai conseguir te privilegiar aulas individuais, exatamente a mesma coisa. Ele vai formatar um curso que vai ser exatamente aquilo que você tem necessidade, de acordo com o seu objetivo, e a sua performance vai ser muito mais alta nesse sentido, certo? Com certeza. E assim, o profissional, né, o teacher, ele tem a capacidade de identificar onde você está errando. Eu observo muitos alunos, por exemplo, tem um problema lá com o past continuous ou com o present perfect, né, que é o terror, Sim, para as pessoas entender. Então a gente trabalha exatamente. naquilo, né? A gente trabalha a repetição em cima daquele assunto, que a pessoa precisa melhorar. Outra coisa, pronunciation. Qual é a vantagem de você estar com um teacher ali on spot, one to one, né? No ato, individualmente. Os meus alunos falam uma coisa errada, eu já corrijo na hora, porque aquilo é internalizado, né? Não adianta eu esperar a aula acabar e falar assim, olha, você errou aqui, 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 e esse daqui é a pronúncia que você deve melhorar. Não, falou errado, a gente já corrige na hora e aquilo a pessoa vai internalizando, certo? Mas vamos lá para os níveis, então? Qual é a habilidade geral de cada um? Vamos sim. Só antes, só um minuto, eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso, Rafael, que é essa questão da correção on spot, né? Que eu aprendi contigo, até agradeço aí toda aí a sua ajuda, porque é exatamente isso. Se você faz a correção do aluno, né, do seu mentorando on spot, no momento que é cometido o erro,
essa internalização, ela ocorre de uma forma muito mais natural, e é assim que se dá essa aquisição, não é mesmo? Linguística, no caso, que é o speaking, quando a criança fala alguma coisa errada e o professor lá na tenridade, né, ou o pai, ou o irmão mais velho, ou um primo mais velho, faz essa correção da criança. Isso é uma coisa tão natural, né? Voltando àquele ponto lá do nosso primeiro podcast, não tenha medo de errar, né? Qual o problema de errar? Então, é errando que se aprende. Então, justamente nessa correção on spot, que você acaba entendendo, internalizando e conseguindo utilizar esse novo aprendizado de uma forma muito mais efetiva nas próximas vezes que você precisar, né, utilizar aquela mesma estrutura gramatical ou aquele mesmo vocabulário. Com certeza. E essa é a grande vantagem da gente ter um método individualizado, feito especialmente para a gente, e uma pessoa dedicada a nos ajudar nessa caminhada, né? Essa mentoria realmente. Então, vamos lá. A1 ou intermediate, correto? A pessoa vai conseguir compreender, usar expressões conhecidas do dia a dia e frases básicas dirigidas para a satisfação concreta de uma necessidade. O Ela A1, também desculpa, teacher, seria o elementary, certo? o elementary, tá vendo? Até para a Exatamente. gente é complicado. Então, vamos Exatamente. lá. A1 elementary. A pessoa consegue compreender e usar expressões conhecidas do dia a dia, a fazer frases básicas dirigidas para a satisfação concreta de uma necessidade, consegue apresentar aos outros e responder sobre si mesma, coisas como aonde mora, as pessoas que conhece, os objetos que pertencem. Consegue também interagir de forma simples, desde que a outra pessoa fale devagar e claramente e esteja preparada para ajudar. Então, esse é o da onde a gente sai, certo? Exatamente, esse seria o A1. E só para a gente Certo. fazer uma classificação mais abrangente, eu acho que um ponto importante a ser falado, teacher, é que o A1 e o A2 são considerados basic, certo? De uma forma geral, tá? Uhum. A1, A2, né? A1, A2 é considerado basic. O B1, B2, né? O B1, B2 é considerado intermediate ou independent, dependente. E, finalmente, o C1, C2 é considerado o proficient, né? Ou então ainda o fluente, né? O intermediário avançado, né? Que a gente também coloca. Então, essa confusão dos termos, né? Que acaba gerando aí um pouco de dificuldade, mas a gente está exatamente hoje aqui para esclarecer. O teacher falou primeiro do A1, né? Que é o primeiro nível do basic, do básico, diríamos. E o A2, né? O que o A2 consegue aí desenvolver? Quais são as habilidades gerais, né? Então, um aluno, um A2, consegue compreender frases e frequentemente usa expressões relacionadas com as áreas de relevância imediata. Então, seria uma informação referente a compras, a geografia local, ao emprego dessa pessoa. Ela também consegue se comunicar em tarefas simples, rotineiras, com troca de informação simples e direta, com assuntos do seu conhecimento, e também consegue descrever aspectos simples do seu passado, né? Um ambiente imediato e também áreas de necessidade imediata. Então, é um aluno ali que já consegue navegar entre aqueles tempos verbais, presente simples, passado simples, de uma forma bem básica. E aí uma informação que eu gostaria de colocar, que é muito importante, Rafa, que foi crucial na minha formação, como teacher mesmo, é explicar para as pessoas, né, que se a pessoa já tem aí um A2 para B1, ela consegue aí ter uma efetividade de 50% a 60% em todas as comunicações que ela fizer. Então, isso é muito legal, porque isso é um estímulo, isso vai te estimular, te incentivar a continuar estudando. Obviamente que você vai estar aí longe do topo, mas você já vai estar pronto para conseguir engajar em algumas conversações mais simples, inclusive com nativos da língua inglesa. Então, Brilliant. isso é muito, muito importante. Começou a melhorar, hein? Com certeza. Aí está nesse ponto. Esse ponto é aquele ponto crucial, né? Que você já precisa ter mais horas, né? Esse ponto
dessa transição do A2 e o B1 que você vai falar agora, e é esse ponto que tem muita desistência, por exemplo, né? Que a pessoa vê que ela precisa ter uma produção muito maior, né? Estudar muito mais para atingir esse ponto, e é por isso que é importante, né, ter um mentor aí especializado. Nós aqui na Speak Out, nós temos professores totalmente especializados justamente para te ajudar nessa caminhada. Então, já deixa o seu like aí, pessoal, compartilha esse vídeo que é tão importante com seu amigo, com seu pai, com o seu colega de trabalho. Isso é fundamental para que a gente transmita essa mensagem para o maior número de pessoas, que as pessoas desmistifiquem, né, essa questão e consigam, de forma bem coerente, concreta, estabelecer um plano de trabalho de uma forma organizada e com padrão, porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam não perder tempo, não é isso, Teacher Rafael? As pessoas precisam de orientação, é exatamente isso que a gente traz aqui para você. A gente simplifica a sua vida e valoriza o seu tempo. O seu tempo é preciosíssimo para a gente, é por isso que, através desses parâmetros, a gente vai conseguir aí te ajudar da melhor forma. Mas vamos lá, e o B1, Teacher? Não, vamos lá. Eu acho legal a gente comparar também, sabe? Igual a gente fez anteriormente. Saí do A1, que é o Elementary, fui para o A2, que é o básico, agora eu quero sair do básico. Para o básico, nós estudamos em média 200 horas, correto? Sim. Então, se a gente dividir por 24 horas por dia, seria em média de 8,3, 9 dias de estudo. Vamos lá, também não é tanta coisa assim para a gente sair do básico, certo? 8 dias de estudo ininterruptamente, eu acho que é uma coisa viável. Aí a gente chegou no B1, certo? Que é o intermediário agora. E vamos lá, o que o intermediário é capaz de fazer? O intermediário, ele vai conseguir compreender os pontos principais de assuntos conhecidos com que se depara regularmente no trabalho, na escola, no lazer. Ele vai conseguir lidar com quase todas as situações que possam surgir. Ele vai conseguir redigir textos simples e também bem organizados sobre um assunto do seu interesse ou conhecimento. Ele vai conseguir descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças, ambições e dar breves razões e explicações de opiniões e planos. Melhorou bastante já também, hein, teacher? Ficou muito legal, e aí você consegue já conversar, né? Bater papo, que eu gosto muito nas minhas aulas, o chatting, a respeito de conceitos mais abstratos, não é mesmo? Falar de coisas relacionadas à educação, à ciência, que são tão importantes. Então, nesse novo nível, né, B1, esse aluno já consegue ter esse discernimento para fazer isso. E o B2, que seria a evolução, fica um pouco melhor ainda, né? Então, esse aluno já está indo aí direto para o topo. E aí, então, o que ele conseguiria fazer no B2? Ele vai conseguir compreender textos mais complexos, sobre assuntos concretos e abstratos, é isso que eu havia falado anteriormente. Vai conseguir ter técnicas de discussão numa área da sua especialização. Então, vamos supor que você é um médico, né? De uma área bem específica, da cardiologia. Então, você vai conseguir trazer todas aquelas terminologia técnica para a sua discussão, do seu dia a dia. Assim, você vai conseguir conversar sobre a sua profissão de uma forma aprofundada. Por exemplo, com outro cardiologista de um outro país. Um país árabe, um chinês, um americano. Esse é o B2, esse é o intermediário superior. Esse é o B2, exatamente isso. Além 600 disso, horas de estudo. Isso mesmo. Aí já a gente está chegando num patamar que é já bastante robusto em termos de horas. Então, essas horas aí, o teacher Rafael, ele ilustrou muito bem em dias corridos, né? Os níveis anteriores. Sim, 25 dias. Aí o B2 seria 25 dias? Sim, 25 dias, dividido por 24, 600 dividido por 24, 25. Muito bem. E aí, só que aí a gente vai pensar, né, pessoal? Isso se a gente estudasse sem parar o tempo inteiro, mas aí a gente tem que fazer muitas outras coisas. É só uma comparação. Sim, com certeza. Mas só para vocês verem o
quão complexo pode ser você se estruturar nesse sentido, que você vai ter que colocar esse estudo dentre todas as outras atividades do seu dia a dia, certo, pessoal? Imagina, 25 dias só estudando inglês, ninguém faz isso. Nem sem até dormir, né, Rafa? Impossível. Mas assim, só para você conseguir extrair o quanto que você realmente vai ter que se dedicar, né? Então a gente está dando essas Só morando fora. Só morando fora ou estudando, né, com a Speak Out. Com certeza, né? Porque 25 ininterruptos é muita coisa, Sim, hein? muita coisa. Sem parar, vai fritar. Esse aluno vai Vai. fritar. Mas Vamos assim, avançar? Vamos para o C1, C2? não, só finalizando lá então, o teacher. O B2, então no final das contas ele consegue ter essa técnica, né, de discussão na área de especialização, ele vai ter um grau de fluência e espontaneidade com nativos da língua, então ele vai conseguir falar com americano, com britânico, com canadense, vai conseguir redigir, olha lá pessoal, olha o writing aparecendo aí, ele vai conseguir escrever textos claros e detalhados sobre vários assuntos, explicando seu ponto de vista e também mostrando vantagens e desvantagens a respeito de um determinado e específico tópico. E o C1, Rafa? Agora sim, agora a gente está indo para os níveis mais avançados. Estudei bastante, tenho uma estrutura, tenho uma base, né? Tenho a minha foundation. Vamos avançar. Então, antes do proficiente, a gente tem o C1, que é o avançado, que é em média de 700 a 800 horas de estudo também, que comparado a dias, 33 dias mais ou menos, 34. Bom, nesse nível C1, pessoal, que é o nível avançado, a gente vai conseguir compreender uma gama de textos cada vez mais longos e exigentes e reconhecer o significado implícito desse texto. Aí é que a gente começa a ter um pouco de malícia, de entender expressões idiomáticas, de entender metáforas, figuras de linguagem. A gente vai conseguir se expressar espontaneamente e já com fluência. Eu acho que é interessante a gente falar isso. O que é fluência? Quando eu estou fluente em inglês, gente, não significa que eu sei tudo, né? Não significa que eu sei falar tudo ou que não vai ter uma situação que eu vou enroscar ali. A fluência, ela vem realmente de fluido, de eu poder falar de uma maneira clara, corrente, sem tantas interrupções. Nesse ponto, eu já estou pensando em inglês, porque está de uma forma orgânica e natural. Não que eu não vá ter entraves, mas eu vou conseguir fluir com a língua, tá? Isso é fluência. Então, no C1 eu já estou fluente, porque chego ali, hey, how are you? I'm fine, thanks, and you? Okay, how was your day? Oh, it was good. Eu estou fluindo, certo? Sem grandes hesitações aparentes. Então, essas hesitações seria o ponto de que já não tem tanto mais quanto nos níveis anteriores, como no B1, como no B2. Eu estou hesitando menos, aparentemente. Então, eu vou conseguir usar a linguagem de forma flexível, para fins sociais, acadêmicos, profissionais. Já vou estar redigindo textos claros, porque, por exemplo, num curso como o nosso, a gente exige do aluno também que ele escreva, que a gente corrija, né, esse conteúdo. Com certeza. É bem estruturado, é detalhado, né? Os assuntos complexos são detalhados. E a gente também mostra controle de técnicas organizacionais, de coesão e de ligação. Então, a gente já tem mais malícia em utilizar o idioma. E estou caminhando para, sim, agora o proficiente, né? O proficiente, que é aquele que é considerado tão bom quanto um bilíngue, um nativo, certo? Exatamente. Esse seria o C2, certo? Certo, Raf? Então, É vamos isso lá. aí. 1,200 hours of studying. Então, de 1.000 a 1.200 horas de estudo. E agora, hein? Agora é que são elas, hein? Agora é que são elas. E só independente de qualquer coisa, pessoal, você tem sempre que pensar o seguinte: eu quero aprender inglês, eu preciso pelo seu motivo, né? Tudo aquilo que a gente já discutiu. Mas o mais importante que a gente sempre fala para os nossos alunos, mentorandos, é one step at a time, que significa um passo de cada vez, pessoal. Você não precisa pensar lá, não precisa gerar essa angústia e essa ansiedade. Se eu estou lá no A1, eu não vou pensar lá no C1 ou no C2. Eu vou pensar no próximo passo, eu vou pensar de mudar de A1 para A2. E dessa forma, a gente consegue gerenciar melhor o seu tempo
e a gente consegue visualizar ali o que é possível, certo? Não é que o topo não seja possível, é impossível. Não, longe disso. É que a gente quer, mais uma vez, tornar o seu estudo agradável e fazer com que você consiga visualizar aí o próximo passo, sempre focando nele, porque dessa forma o aprendizado vai ser mais orgânico e você vai conseguir aí ter um desenvolvimento muito melhor do E que esse é o você... ponto. Esse é o ponto, né? Porque se você está com um profissional, se você está sendo acompanhado, nós, teachers, nós vamos te dar os indicadores, né? Olha, Exatamente. a gente vai te avaliar no final do mês, porque a gente vai ter atingido determinado número de horas para o B1. A gente vai fazer uma avaliação das 4 vertentes e nós vamos dizer assim, olha, agora você é B2. A mesma coisa para passar de B2 para C1, de C1 para C2. Os nossos alunos eles estão sendo constantemente avaliados e recebendo aí os upgrades, né, dos Exatamente. seus níveis. Mas vamos lá falar do C2? Com certeza. Então, o que que um C2 consegue fazer, né? Lembrando que, em média, são de 1.000 a 1.200 horas. É isso, né, Teacher Rafael? É isso aí, 50 dias corridos. Então, vamos lá. Então, um aluno C2, ele consegue compreender com facilidade tudo que lê e ouve. Aí, esse tudo é relativo, igual o Rafa estava comentando, né? Obviamente, se você está falando com alguém de uma nacionalidade que você nunca falou, você está falando com um australiano, né? Por exemplo, tem um sotaque ali bem diferente do que nós brasileiros estamos acostumados. Então, você talvez não vai conseguir entender tudo 100%, mas é o contexto, né? Pessoal, a tendência é você entender tudo relacionado ao contexto que você estiver inserido, né? Mas é uma porcentagem muito alta, com certeza. Além disso, esse aluno C2 consegue resumir informação de diferentes fontes, tanto escritas como faladas, reconstruindo argumentos e vai conseguir apresentá-los de uma forma coerente para uma outra pessoa. É o famoso retelling, né? Então, é você ouvir uma história aqui, de um jornal, de um amigo seu, de um outro teacher colaborador, e repassar essa mesma informação, utilizando as suas próprias palavras, para um terceiro. Então, essa capacidade de conseguir, né, sintetizar as informações, tanto escritas como faladas, utilizando o seu próprio arcabouço de vocabulário e o seu próprio arcabouço linguístico, tá, pessoal? Aqui eu já sou bilíngue, teacher. Aqui eu já sou bilíngue. Aí você já é bilíngue porque você já pensa como se você fosse um nativo da língua inglesa, tá? Você também vai Sim. conseguir se expressar espontaneamente, com precisão e influência, diferenciando os mais leves significados de situações cada vez mais complexas. Então, nesse nível, o aluno consegue utilizar, por exemplo, slangs, né? Que seriam as gírias, idiomatic expressions, as expressões idiomáticas, expressões figurativas da linguagem que são tão complexas, mas são tão importantes para a língua falada, por exemplo. E então, nesse nível, com certeza, a pessoa vai ser considerada, diríamos, praticamente uma Bilíngue. pessoa bilíngue. Isso. Muito Ótimo. E bem. aí encerramos as nossas faixas, certo? Sim, com certeza. Mas um ponto muito importante que eu gostaria de trazer ainda para esse nosso segundo podcast, Teacher Rafael, seria a questão relacionada principalmente ao tempo, né? De novo, você colocou bem essa figura, né, de quantos dias corridos, né, a gente precisaria numa situação hipotética. Mas vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, né? Fiz uma conta rápida aqui, Rafael, e aí vejamos, se uma pessoa estudar 10 horas por mês, certo? São 120 horas por ano, correto? Isso, estudos englobando tudo, né? Não só o estudo monitorado com o seu teacher, seu mentor, mas também estudos que você vai fazer de músicas, estudo que você vai ouvir um audiobook, um podcast, uma series, né? Sua série preferida. O curso online da Speak Out que está ficando pronto. O curso online da Speak Out que tá aí no forno, tá no forninho, né, teacher? It's in the oven, né? Yes, sir. Muito bem. Então, olha It's a lá. bump in the oven. Yes.
Delicious, The bun in the oven. Yes, sir. Vejamos, se essa pessoa manter essa média, né, de 120 horas por ano, ou seja, ela estudar 10 horas por mês, o que já não é fácil, parece ser fácil, pessoal, por mês, hein? 120 horas por ano. Em 4 anos, ela teria estudado 480 horas, então ela seria lá Qual que é o nível que ela estaria, então? Se fosse 480 horas, ela estaria lá no B2. Então, ela seria independente se ela estudasse 4 anos. Então, como que a gente faz para agilizar? É através de estudo, é através de muito planejamento e gerenciamento do seu tempo. A gente faz isso com o maior carinho, a gente dá todas as estratégias, todas as ferramentas para que os nossos alunos consigam, de uma forma mais rápida possível, dentro daquele perfil, dentro daquele tipo de aluno, com aquele determinado objetivo, a conseguir, né, sempre evoluindo nível após nível. Porque vocês podem ver que, na realidade, atingir essas horas não é uma tarefa tão simples, principalmente nessa nossa realidade super busy que a gente tem vivido, não é mesmo, Rafa? É isso aí. Se fosse fácil, a gente já estariam todas as pessoas falando, certo? Exatamente. Então, esse é o grande desafio, né? E nossas ferramentas de gestão de tempo, elas dão essa visão geral, né? É igual você fazer uma dieta, certo? Você tem que saber o que você precisa ter de input em determinado momento, quando vai ser os momentos que eu vou conseguir ter esse input da língua inglesa na minha vida. Então, essas ferramentas que a gente fornece são extremamente importantes para isso, certo? Com certeza. É isso aí. A gente está sempre preocupado com isso aqui na Speak Out, porque a gente entende que você não tem que desperdiçar o seu tempo, é muito pelo contrário, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm essa sensação que elas não estão evoluindo, que está muito impossível o objetivo dela. Então, o nosso trabalho é exatamente isso, é exatamente ajustar o seu objetivo, a sua realidade, a quantidade de horas, né, ao gerenciamento aí do seu tempo que você vai precisar para atingir aquele objetivo. Então, muito legal. Passo a passo. E o mais interessante, a gente está preparando também os podcasts com os gringos. Então, a gente vai ter sul-africano, vai ter inglês, vai ter irlandês, vai ter brasileiro com sotaque americano e por aí vai. Porque esses podcasts que a gente está organizando também em inglês vai dar bastante embasamento para poder ter essa questão da diferença, né? Que a gente via muito lá na aviação também, cada lugar que a gente vai é um sotaque diferente, isso é importante. Mas, além dessas novidades do podcast, curso online, vamos pedir para todo mundo seguir a gente aqui no YouTube, né? Dar uma força, compartilhar aí com seus amigos que têm a vontade de aprender inglês, deixar comentários, se tiver dúvidas, vamos interagir com a gente, pode deixar o comentário aqui que a gente vai ter também podcast só de tirar dúvida dos comentários que vocês fizerem e dar um like no vídeo, né? O clichê aí. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar, teacher? Eu gostaria de agradecer aí imensamente toda a colaboração de todas as pessoas, né, à nossa volta, todo o nosso time, né, que vem trabalhando aí arduamente para que todos esses projetos... Um grande abraço para o Marcelo. Marcelo, a Lisa, que estava desde lá no começo, né, ajudou aí o desenvolvimento, a professora de espanhol também, que agora se juntou ao time, a Lisete, a nossa colombiana. E tem mais teacher chegando também. Tem mais teacher chegando também. Gostaria de agradecer demais a colaboração de todos e, como vocês viram, o teacher Rafael já deu spoiler, né, falando aí do que vem pela frente. Então, pessoal, fiquem ligados, né? Stay tuned with Speak Out and see you in the future. See you in the near future, right? Very, very soon. Thank you very much, guys. Thank you. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye.